Querido Jesus, lerei agora as páginas da Tua vida, que elas me levem a Te amar cada vez mais e que Tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O Evangelho deste domingo é o Evangelho de São Lucas, capítulo 20, versículos 27 a 38. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: Nesta vida os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor de o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. O Evangelho de hoje nos diz que os saduceus se aproximaram de Jesus e lhe fizeram uma pergunta. Vamos lembrá-la? Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Quem eram os saduceus? Eram também doutores da lei, e como os fariseus e escribas não queriam aceitar que Jesus é Deus e tentavam fazê-lo cair numa cilada ao fazer perguntas capciosas. Os saduceus negavam a imortalidade da alma e, consequentemente, não acreditavam na ressurreição e no juízo final. Além disso, eles não aceitavam a existência dos anjos. A pergunta que fazem a Jesus é uma amostra da falta de sentido para eles de uma vida após a morte, pois se houver, de quem será a esposa de uma mulher em que teve vários maridos? Jesus vai aproveitar esta pergunta para nos ensinar que não só existe a vida após a morte, como haverá a ressurreição da carne no fim dos tempos e que no céu não haverá casamento. É interessante este ensinamento de Jesus de que no céu não haverá casamento. Isto nos leva a pensar que uma das finalidades do casamento é a procriação. Deus quer que, através do amor que há entre marido e mulher aqui na terra, surjam as almas que quer criar. Quando Deus terminar de criar os homens que pensou, Jesus virá para instaurar o novo céu e a nova terra. Para conhecermos um pouco melhor o que Deus nos ensina sobre o casamento, vejamos alguns pontos do Catecismo da Igreja. Então, ponto 1601. A aliança matrimonial pela qual o homem e a mulher constituem entre si uma comunhão da vida toda
é ordenada por sua índole natural ao bem dos cônjuges e à geração e educação da prole, e foi elevada entre os batizados à dignidade de sacramento por Cristo Senhor. Então isso significa que o casamento foi elevado a algo sagrado, a ser imagem do amor que há na Santíssima Trindade, entre as três pessoas divinas, e do amor de Deus por nós. Agora o ponto 1602. A Sagrada Escritura inicia com a criação do homem e da mulher à imagem e semelhança de Deus, e fecha com a visão das núpcias do Cordeiro no Apocalipse. Ponto 1603. O próprio Deus é autor do matrimônio. O casamento não é uma instituição simplesmente humana. Ainda que a dignidade desta instituição não transpareça em toda parte com a mesma clareza, existe, contudo, em todas as culturas, um certo sentido da grandeza da união matrimonial. Agora o ponto 1604. Deus que criou o homem por amor também o chamou para o amor. Pois o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, que é amor. Tendo-os Deus criado homem e mulher, seu amor mútuo se torna uma imagem do amor absoluto e perfeitíssimo de Deus pelo homem. Esse amor é bom, muito bom aos olhos do Criador. E esse amor abençoado por Deus é destinado a ser fecundo. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Vemos assim nestas palavras do Catecismo que o matrimônio é ordenado ao bem dos cônjuges e à geração, que Deus é o autor do matrimônio e que o amor mútuo do marido e da mulher é a imagem do amor de Deus pelo homem. São Paulo também dirá que o matrimônio é a imagem do amor entre Cristo e a sua esposa, que é a Igreja. Veja, assim, a grandiosidade do casamento ser imagem do amor de Deus por nós, por sua Igreja. Assim, o amor que deve haver entre marido e mulher está chamado a ir lá nas alturas, a não parar no meio do caminho, a ser uma troca constante, um cônjuge tendo o outro e os filhos como razão de ser da sua vida. De modo prático, este amor cresce no dia a dia. São José Maria dizia que quando as pessoas se casam, ainda são pedras brutas e que, com a convivência com os desafios do matrimônio e a abertura à vida, esta pedra bruta que somos nós vai sendo lapidada, aumentando a capacidade de amar, para que no final da vida venha à tona a pedra preciosa que estava lá dentro. E esta pedra preciosa é o amor perfeito, o amor puro, segundo a capacidade humana, que é o amor incondicional, sem nenhum egoísmo, sem nada que o limite. Que lição nós podemos tirar deste Evangelho? Quando o casal coloca Deus em primeiro lugar, o matrimônio tem muito mais sentido e os cônjuges apontarão para o amor puro, para o amor perfeito. E também contarão com toda a ajuda divina para este crescimento no amor, para santificar o matrimônio. Agora vos dou a bênção para este dia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.